O Ministério Público pede extinção de processo contra 274 postos de combustíveis de Goiânia. A solicitação trata do limite da margem de lucro desses comerciantes. Acompanhe os detalhes. As decisões da Justiça e do Ministério Público representam um duro golpe à economia do goianiense, que já paga um dos combustíveis mais caros do Brasil. Ontem, a Justiça revogou as liminares concedidas em 2 processos movidos pelo Procon Goiás contra 154 postos de Goiânia, que limitava a margem de lucro do etanol em 10,2%. Como se não bastasse, o Ministério Público pediu ainda a extinção do processo protocolado em novembro do ano passado, contra 274 postos de combustíveis da capital, que pedia em caráter liminar o limite de lucro de 14,07% para a gasolina em um prazo de 4 meses. A justificativa é de que o prazo perdeu a validade, uma vez que a decisão deveria se iniciar em janeiro desse ano. O pedido de liminar do Ministério Público já havia sido negado no dia 8 de maio pelo juiz Reinaldo Alves Ferreira, da primeira vara da Fazenda Pública Estadual, para quem também foi encaminhado o pedido de extinção do processo. Um dos argumentos do juiz foi a livre iniciativa, que é um dos fundamentos do liberalismo econômico. Na prática, isso significa que os donos de postos podem colocar o preço que quiserem no etanol e na gasolina. Antes, eles tinham que limitar o lucro. Hoje, já não precisam mais. Os donos desses estabelecimentos podem ter o lucro que quiserem e o consumidor, um prejuízo muito maior. Absurdo para quem paga imposto de tudo quanto é coisa. Nós somos muito taxados em impostos e uma situação dessa é muito triste. O Sindiposto disse que já esperava pela decisão, uma vez que o sindicato alega que não há cartel na cidade. A gente recebe a desistência do Ministério Público, na verdade, esperando ela desde o dia 18 de janeiro, onde o Ministério Público teve conhecimento através de uma nota técnica da Agência Nacional do Petróleo, onde eles analisaram o mercado de Goiânia e constataram que não existe cartel e não existe preço abusivo em Goiânia. Em nota, o Ministério Público informou que solicitou a extinção do processo, tendo em vista que o período pretendido pela liminar já tinha sido passado quando foi indeferida. O órgão destacou que o objetivo da atuação foi a repressão de práticas mercadológicas que lesam a sociedade de consumo e desvirtuam os limites da livre iniciativa, e não o tabelamento de preços. A nota diz ainda que o Ministério Público está atento ao setor de combustíveis para a defesa dos consumidores goianos, de modo que quaisquer práticas abusivas, inclusive reajustes injustificados de preços, serão repreendidas pela instituição. Em relação à ação do Procon Goiás que foi revogada, o órgão estuda a possibilidade de interposição de recurso. Vamos saber então mais detalhes sobre esse recurso com o Gleidson Tomás, ele que é gerente de pesquisa e cálculo do Procon estadual. Vai haver esse novo recurso de imediato ou o papel do Procon agora é acompanhar o comportamento desses preços no mercado? Gleidson, boa tarde. Boa tarde. Bom, primeiro é bom que a gente deixe bem claro. Esse segmento de combustíveis, eles são livres, tem a livre iniciativa, então não poderia de forma alguma tabelar esses percentuais de margem de lucro. Quando nós entramos com a ação civil pública, porque naquela ocasião havia necessidade de regularizar, adequar aquele sistema. Uma medida de emergência, exatamente, né? uma medida de emergência. Então, o juiz, na revogação dessa liminar, ele entendeu que essa questão dessa crise emergencial ela já foi adequada. Tanto é que ele fundamentou no pedido do Ministério Público, que tinha pedido a liminar por um período de 4 meses, justamente porque não pode ser por tempo indeterminado. Então, foi principalmente com base nesse pedido do Ministério Público, na outra ação que eles desistiram, que ele revogou essa liminar. Mas isso não significa que o PROCON não vai continuar monitorando. A gente já monitora esses preços dos combustíveis e se nós encontrarmos algum indício de irregularidade, ou seja, elevação de preços sem justificativa, inclusive nesse mesmo processo que ainda está em curso no Poder Judiciário, que ainda não foi decidido o mérito, nós podemos também pedir, inclusive, outra liminar no mesmo processo. Agora, Gleidson, embate jurídico à parte, eu fico imaginando o que passa na cabeça do consumidor que está acompanhando todo esse assunto neste momento. É muito barulho para pouco resultado? Bom, na realidade, a gente conta muito com o papel do consumidor, porque como esse segmento ele é livre, tem um leque de opções para o consumidor.
Então, o consumidor tem alternativas de verificar os preços que são praticados no site da Cefaz, tem o site da ANP que divulga periodicamente, semanalmente, os preços praticados, e o consumidor ele tem que priorizar, sim, esses postos. Agora, quando o circo fecha e o consumidor é prejudicado, é aí que o poder público, no caso do PROCON, tem que tomar a iniciativa. Então, o consumidor que encontrar alguma irregularidade, algum indício de irregularidade ou algum posto que ele suspeita que está elevando sem nenhuma justificativa, ele pode e deve denunciar junto ao PROCON através do 151, que todas essas denúncias, todas essas documentações que forem reunidas, elas servirão como documento fundamental para ingressar. Os donos de postos estão, a partir de agora, liberados para aumentar os seus preços como bem quiser, no caso do etanol? Predomina a liberdade nesse segmento. De mercado. Mas não significa que é de qualquer forma. Eles têm que estipular o preço final ao consumidor de acordo com seus custos, de acordo com a sua margem de lucro, que esteja adequada à realidade aqui de Goiânia. E, então, tudo isso tem que ser influenciado. E caso nós identificamos, repito, indício de irregularidade, na mesma ação será tomada as iniciativas. Mas vão subir de preço mesmo, com certeza, infelizmente, viu? Exato, porque vigora, como eu disse, essa liberdade. A livre concorrência, né? E o consumidor dança mais uma vez, né? Que esses preços, claro que eles vão sofrer uma alteração, até porque essa última redução que nós verificamos que o consumidor de fato encontrou, foi justamente porque havia essa liminar, né? Porque a redução que houve lá na origem, nas usinas distribuidoras, o consumidor sentiu porque existia essa liminar. Então agora tem que acompanhar com mais urgência ainda. E é o que nós vamos fazer, Gleidson. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui no Jornal do Meio Dia. Uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço.